Vídeo 8. Série da realidade e a verdade sobre a cura da morte. Como já estamos quase no final dessa série, o assunto fica cada vez mais interessante. Hoje vamos falar de antissemitismo e sobre as guerras das sementes. Para a salvação dessa humanidade, que já nasceu condenada à morte, é muito importante saber o que é semita, antissemita e sobre a guerra das sementes. Sobre isso, é bom estudar o que diz o texto de Gênesis 3, 14 e 16. A guerra das sementes se manifestou e segue ocorrendo pelo mundo, desde Gênesis 4 até o momento, cruzando séculos e gerações inteiras. Tudo começou com Caim matando Abel. Não por nada ou que seja, não por uma inveja banal, como dizem as igrejas, mas por uma causa injusta muito mais profunda do que a mente humana pode sentir. Em realidade, não foi Caim que matou Abel, como dizem as igrejas. Não foi bem assim. Isso pode parecer absurdo, mas na verdade, quem matou Abel foi o próprio diabo usando a mobilidade humana de Caim. Nesse evento macabro, Caim, em estado de êxtases, foi tomado pelo Satanás, culminando com a morte da primeira semente de Deus depois de Adão. Desse modo, nasce então o antissemitismo. Apesar de matar Abel, o diabo foi vencido por Deus nessa primeira batalha, exatamente porque Deus fez nascer Sete para ocupar o lugar de Abel e seguir em seu projeto inicial. Gênesis 4, 25. No processo de Gênesis 1, 26, a semente do joio misturado ao trigo, mencionada em Mateus 13, 24, 30, não serve para receber a semelhança de Deus, no sentido de formar a humanidade em Cristo Jesus, mencionada em Isaías 65, 17, 25, e nem serve para gerar a Nova Jerusalém de Apocalipse 21, 17. Pois não se coloca remendo de tecido novo em vestido velho, tampouco vaso velho aguenta vinho novo. Marcos 2, 21, 22. Por isso que a liga da morte cruza gerações e mais gerações, ainda sem uma devida reforma genética, até que chegue o seu juízo final mencionado em Mateus 13, 41, 43, momento revolucionário que acontecerá agora nos anos prévio a 2033, com a separação definitiva do joio, que foi misturado ao trigo, em Gênesis 3, 1, 6, de acordo ao escrito em Gênesis 13, 24, 30. Já o trigo, depois da morte de Abel, Adão gerou Sete, a sua semelhança de acordo com sua imagem. Gênesis 4, 3. Nesse caso, são duas sementes provedoras de corpos humanos no mundo. A liga do joio, que foi misturado ao trigo, que gerou Caim e continua gerando sua descendência até hoje, e o trigo, que gerou Abel, que segue em Sete, que continua gerando a descendência de Sete a partir de Jacó, filho de Isaque com Rebeca. São nações que podemos considerar como duas genéticas inimigas, formadas pelos filhos do diabo e os filhos de Deus, assim como descritas em 1 João 3, 8, 10, com reflexão em Gênesis 25, 23. Com o dilúvio, morreram todos os produtos dessas duas genéticas. No entanto, as genéticas seguiram adiante através da arca para um futuro recomeço. Nesse caso, a boa semente, representada pelo trigo da vida, superou o dilúvio através de Sem, filho mais velho de Noé, enquanto a liga do joio misturado ao trigo, que é semente que representa a morte, também passou através de Jafete e Cã, demais filhos de Noé. O primogênito de Noé, na Bíblia, é chamado de Sem, exatamente, porque leva a boa semente dentro do seu órgão de reprodução humana. E é dessa semente que certamente virá o corpo humano dotada da vida eterna, mencionada em 1 João 2,25. Sem significa semente. Sobre isso, o mundo como está muito bem para o diabo, que é o chefe do inferno. O homem gera o filho e o diabo habita através dos anjos caídos de Apocalipse 12:4. O homem morre, o diabo perde o corpo, mas no mesmo instante em que um homem morre, outro já está nascendo, pronto para ser habitado pelo diabo, configurando o ciclo da morte gerada pela árvore genealógica do conhecimento do bem e do mal, mencionada em Gênesis 2:9. E desse modo, a maioria das pessoas por trás das máscaras preferem continuar a reinar no inferno do que servir a Deus no céu. É aí que entra o antissemitismo. Haja vista que, de acordo ao escrito em Mateus 23:13, os falsos judeus, que hoje se encontram liderando religiões pelo mundo, continuam politicamente seguindo os antigos fariseus, fechando as portas do reino de Deus
Deus para as pessoas. Eles não entram e nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Por isso as guerras. O Satanás sabe muito bem que a partir do procedimento do batismo com Espírito Santo e fogo, de acordo com o escrito em Mateus 3, 10, 12, o homem purifica o seu sêmen. E com o seu espermatozoide efetivamente purificado, esse homem se converte biologicamente no segundo Adão, descrito em 1 Coríntios 15, 45, onde que a serpente não tem mais acesso. Aqui, a lógica é totalmente realista, pois ao se converter no segundo Adão, o homem automaticamente volta a ser biologicamente um semita, exatamente, porque passa a ser o dono da semente trigo genuíno, 1 João 3, 9 e 1 João 5:18. O que quer dizer que o diabo começa a perder o seu domínio sobre a humanidade descrita em 1 João 5:19, em um processo progressivo que não terá volta. Essa é a razão do antissemitismo. Repito, a maior parte da população mundial hoje é formada por pessoas antissemitas a serviço do diabo. E as guerras que antes era de espada contra espadas, hoje tem a química como aliada. E a química se manifesta através de remédios e vacinas que já estão preparadas para produzir uma esterilização humana em massa em mulheres e homens, no sentido de impedir o efeito do batismo mencionado em Mateus 3, 10, 12. E dessa forma, o Satanás, através da plutocracia americana, será o controlador da natalidade humana. Mas então Deus vai perder para o inimigo de Mateus 13, 28? Obviamente não perderá. Quem perderá é aquele que não tem olhos para ver, nem ouvidos para escutar o que eu estou falando, assim como está escrito em Amós 3, 7, 8 e em Atos 3, 22, 23. Amigos, por aqui fica o assunto do vídeo 8. Mais detalhes nos próximos vídeos. Leiam meus livros e com certeza saberão o que fazer na próxima pandemia. João Batista, São Paulo, Brasil. 13 de maio de 2026.